Olá, amigo internauta! Como você sabe, semana passada iniciamos a saga dos coveiros na cidade de São Sebastião. Semana passada tivemos a primeira parte de 9 coveiros e um funeral. Essa semana teremos a segunda parte dos 9 coveiros e um funeral. Mas antes, vou pedir para você ir lá na nossa página no Facebook, o Astrólogo. Vai lá, curte, compartilha, segue o Astrólogo no Facebook. Vá lá na nossa página no YouTube, o Astrólogo. Curte, compartilha, inscreve, comenta, indica para os seus amigos, explode o dedo no like. Mas é isso aí, pessoal. Como a gente fez semana passada, vamos apresentar para vocês os 9 coveiros da nossa cidade de São Sebastião, que são os 9 vereadores que aprovaram as contas do nosso prefeito, né? Então vamos mostrar em tela cheia quem são eles para vocês? Vamos lá, ó. O vereador Reis, presidente Reis, o Renato, vice-presidente, o Teimoso, meu querido Teimoso. Depois temos aí o Daniel Soares, o Daniel Simões, o Felipe Cardim, o meu amigo Marcos Fuli, que vai fazer aniversário daqui uns 10 dias, o meu querido Maurício e o nosso querido Nabuco. Deixar um abração para todos eles e dizer para vocês: aprovaram as contas, enterraram as contas, enterraram o trabalho do Tribunal de Contas, enterraram o município de São Sebastião, estão enterrando o sonho das pessoas. Vocês querem que a gente chame vocês o quê? De santo? Não, quem enterra é coveiro, certo? Então vamos prosseguir. Semana passada nós trouxemos algumas coisinhas para vocês e a semana vamos trazer outras coisinhas para que vocês entendam direitinho por que o Tribunal de Contas disse que as contas do prefeito Felipe Augusto de 2017 tinham que ser rejeitadas. Mas, infelizmente, os 9 coveiros enterraram o parecer do Tribunal de Contas, né? E vamos lá, rapidamente, para que vocês mais uma vez entendam e não se esqueçam. O prefeito, ele gasta o nosso dinheiro. O Tribunal de Contas vem aqui e analisa tecnicamente como esse gasto foi feito. E aí ele diz o seguinte: olha, tá tudo certo, tá tudo errado, mais ou menos certo, mais ou menos errado, e emite um parecer olhando para os gastos, olhando para a lei, dizendo para os vereadores: vereadores, tem muita coisa ruim. O Felipe Augusto usou muito mal o dinheiro do povo de São Sebastião em 2017 e disse lá vários motivos. Então, vereadores, nós recomendamos que vocês rejeitem as contas. Mas os nossos queridos vereadores, Marcos Fuli, Diego Nabuco, no alto da sua sabedoria jurídica, fizeram o quê? Deram um parecer contrariando o Tribunal de Contas, baseado em meia dúzia de palavras bonitas aí, dizendo que, olha, usou percentual mínimo na saúde, na educação, então vamos bater palmas para Felipe Augusto. Não, né, Fuli? Não, né, Nabuco? Por mais que vocês tenham esse notável saber jurídico, não dá para concordar com vocês. Então vamos continuar mostrando aqui por que o Tribunal de Contas disse que tinha que ser rejeitado as contas. Certo? Então vamos lá. Olha só que coisinha bem legal o Tribunal de Contas. Primeira coisa que o Tribunal de Contas viu, aliás, primeira não, já falou de outras coisas semana passada, então prosseguindo, o Tribunal de Contas viu o seguinte nessa nossa parte 2. Dá uma olhadinha aí. Olha, o Tribunal de Contas está falando do Glorifica Litoral, né? Vocês se lembram que há cerca de 2 anos, ou 3 mais ou menos, o prefeito Felipe Augusto inventou aí de fazer uma estátua para homenagear o santo, né? O que aconteceu? Entraram com uma ação civil contra ele, dizendo o seguinte: prefeito, o senhor não pode fazer coisas aqui em São Sebastião, na cidade de São Sebastião, para beneficiar a religião, né? A ação foi julgada procedente em primeira instância, improcedente, mas houve recurso, o tribunal reformou e está lá dizendo: não pode gastar dinheiro para promover religião, é contra a Constituição Federal. Mas o que aconteceu? Eles fizeram o Glorifica Litoral no ano de 2017, fizeram uma série de coisas erradas durante o Glorifica Litoral, e o que foi que aconteceu? O Tribunal de Contas está dizendo: Felipe Augusto, você não pode promover culto, você não pode promover religião, é contra a lei, Felipe Augusto. Mas os nossos queridos vereadores, os 9 coveiros, enterraram a Constituição Federal, enterraram
essa parte do do parecer do Tribunal de Contas, certo? Então, esse é mais um motivo que ensejou o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição, mas isso não foi feito. Então, vamos lá. O próximo tópico que eu separei para vocês hoje aqui é o seguinte, vamos lá, olha, vocês já estão vendo aí, ó, concessão de adiantamento para agente político. Dá uma olhadinha lá, olha só. O que está dizendo o Tribunal de Contas? Conforme demonstrado em relação ao adiantamento do arquivo, tararara, foram concedidos no primeiro quadrimestre de 2017 adiantamento aos senhores nomeados abaixo, todos os agentes políticos, demonstrando desrespeito ao estabelecido no artigo 68 da Lei 4320/64. Certo? Então, o que está acontecendo? Em 2017, esse foi um dos quadrimestres, mas em todos os quadrimestres houve a mesma coisa, né? Coisa de semana passada, vamos repetir aqui. A casa da mãe Joana. O cara senta na cadeira de prefeito, nomeia seus secretários e autoriza adiantamento para ele, para os secretários. Todo mundo gasta o nosso dinheiro do jeito que quer, de qualquer jeito, contra a lei. A lei diz que não pode, Felipe Augusto. Nabuco, Fule, vocês que deram parecer, a lei diz que não pode. Como é que vocês dão um parecer dizendo que está tudo certo? Enterraram a Constituição, enterraram a legislação. Depois não quer ser chamado de coveiro, certo? Mas é isso daí. Mas não foi adiantamento só para os agentes políticos, prefeitos e secretários, que não podia. Tem outros adiantamentos também muito curiosos que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhadinha aí, ó. A prestação de contas é com viagens internacionais. Olha só, dá uma olhadinha. Processo com falha e prestação de contas. A amostragem selecionada encontramos diversas despesas internacionais realizadas com compra de dólares, passagens aéreas para Miami, Estados Unidos da América, hospedagem, alimentação, dentre outros, realizadas por secretários municipais e pelo senhor prefeito, sem que conste no processo sua motivação, não demonstrando, portanto, o interesse público envolvido. São elas. Bom, o Tribunal de Contas disse o seguinte, olha, o prefeito Felipe Augusto foi para Miami, passeou o mundo, ele mais alguns secretários, ele mais algumas pessoas, tá aí uma das contas de um deles, né? Mostrando aí, foram várias, mas não dá para te mostrar todo o parecer. Se você tiver curiosidade, manda uma mensagem aí para mim no privado, que eu mando para você essa análise técnica do Tribunal de Contas, você vê o nome de todas as pessoas que usaram o nosso dinheiro e prestaram mal as contas. Bom, mas é o seguinte, aí tem despesas que foram feitas com viagens internacionais, né? É dólar, é hotel, é um monte de coisa. A farra do boi, a casa da mãe Joana. E o que acontece? Eu já mostrei para vocês em outras oportunidades aí que um dos princípios que rege a administração pública é a motivação. Ou seja, o administrador pode fazer e deixar de fazer coisa, mas ele tem que dizer por quê, quando, como, ele tem que fundamentar, ele tem que justificar, ele tem que motivar, ele tem que dizer por quê. E os caras cataram o nosso dinheiro, foram passear em Miami, gastaram uma fábula. Vocês estão vendo aí, ó, dá uma olhadinha nessas despesas aí, ó. R$8 mil, certo? E tem mais ainda, hein? Tem mais umas outras que eu não coloquei aí, porque não cabe na apresentação. Mas mando para vocês se quiserem. Então, a farra do boi, a casa da mãe Joana, não disseram para que era, como era, onde era, simplesmente torraram o nosso dinheiro sem motivar. E aí que o Tribunal de Contas falou, não pode, Felipe Augusto. E o que os vereadores, os nossos 9 queridos vereadores da base governista fizeram? Enterraram a lei, enterraram o princípio da motivação, está lá no artigo 37 da Constituição Federal, rasgaram a quarta magna, né? Tantos e tantos tucanos aí, parceiros e ex-parceiros do nosso querido prefeito, dos nossos vereadores. Vamos pensar aí em Mário Covas, vamos pensar em Franco Montoro, vamos pensar no Lula, vamos pensar em tantas pessoas que deram sangue, tantas pessoas que morreram para que a gente tivesse uma Constituição, vivêssemos num país livre, democrático. Essas pessoas derramaram tanto suor, tanta lágrima, tanto sangue, para os 9 vereadores enterrar a Constituição, rasgar a história do nosso país. 9 coveiros enterraram a nossa Constituição. Mas vamos prosseguir,
né? Aí, o que mais que teve? Temos mais prestação de contas. Dá uma olhadinha aí o que o Tribunal de Contas falou. Olha só, apesar de alguns estarem registrados, vou colocar na tela cheia para vocês, como diárias, tais numeradas foram concedidos como adiantamento. Esta lei estabelece que o artigo 6º tem um prazo aí de 5 dias para prestação de contas. Olha o parágrafo de baixo. E o cara nem prestou conta ainda, nem prestou conta, já está pegando outro adiantamento. Então, o que acontece? A lei falou o seguinte, olha, pode fazer adiantamento em algumas situações. Mas como era a casa da mãe Joana, o que aconteceu? Ó, um bocado de servidor, inclusive o prefeito, secretários, fizeram adiantamento e tinham prazo de 5 dias para prestar conta. Para chegar aqui de volta, chegou de Miami, chegou de algum canto, com as suas notinhas, entrega, presta contas. Se o cara não presta contas em 5 dias, tem que abrir um processo e ele é multado, certo? Mas o que a farra do boi, o que aconteceu na farra do boi? Boi bumbá, né? Boi garantido, né? Farra do boi. O que aconteceu? Ninguém prestou conta. E a prefeitura instaurou o processo? Nada. Aplicou a multa? Nada. Nem aí. O Tribunal de Contas dizendo isso daí, mostrando, escreveu para o Diego Nabuco, para o Marcos Fuli, que deram o parecer, dizendo, tá errado, não pode. Mas foi para plenário e os 9 coveiros passaram por cima da lei e não estão nem aí. Prestou conta? Ótimo. Não prestou? Ótimo também. Nós somos parceiros, nós somos amigos, né? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Como somos amigos, para que a lei? Né? Aí o Tribunal de Contas mostrou. E nada. Né? Aí fica difícil de entender por que a gente chama vocês de coveiro. Vocês enterram a lei. Vocês enterram os sonhos da população. Vocês enterram o suor das pessoas que batalharam por um Estado democrático de direito. Vocês enterram o suor das pessoas que vão trabalhar na praia como ambulante. Vocês enterram o suor de advogados, né? de engenheiros, arquitetos, pedreiros, serventes, merendeiras e tantos trabalhadores, né? Os profissionais da saúde, né? Que deram um sangue e suor por tantos de nós aí nesse ano que passou, durante essa pandemia. Mas os 9 coveiros enterram tudo isso e fica por isso mesmo? Não. Como eu já falei, nós vamos mostrar para vocês tudo isso. Depois da nossa última apresentação, nós vamos dar tudo isso para o promotor analisar se os 9 coveiros estão certos ou se os 9 coveiros estão errados. Se tiver errado, sinto muito, né? Mas vamos prosseguir. Aí, já que eles não prestaram conta, tinha 5 dias, não teve multa, vamos seguir na nossa análise. Olha só o que o Tribunal de Contas viu com relação aos gastos. Dá uma olhadinha nisso daí. Olha que coisa linda. Identificamos ainda gastos constantes com restaurantes em valores que não demonstram modicidade da despesa, inclusive com estabelecimentos locais, consoante demonstramos abaixo. Eu vou até tirar o meu nome aí, para vocês poderem ver um pouquinho mais. Tem mais restaurante. Dá uma olhadinha, olha lá, pessoal. Jangarra da Bertioga, R$ 282. Salve, Jorge, no 150. Lá, Marina da Glória, 400 e lá vai bordoada. Né? Papaganuti, no Espírito Santo, 424. Dalmeda, né? Dalmaeda, Foz, Paraná, 154. Família, 226. Coco Bambu, 110. Churrascaria Fogo do Chão. Olha, os caras foram numa churrascaria. Gastaram R$311 do nosso dinheiro. E nem conta não prestaram, né? Vamos lá, WF Restaurante, R$300. Quebra-Mar São Sebastião, R$620. Vocês não vão conseguir enxergar aí o que está embaixo. E vocês não vão conseguir enxergar porque não deu para eu colocar tudo. Eu coloquei alguns, tem muita coisa aí embaixo. Gente, pensa lá em 2017, você gastar 600 pau num restaurante aqui em São Sebastião. O cara não vai nem na casa dele. O cara não gasta. Se fosse, eu tenho certeza, se fosse na Rua da Praia, o pratinho lá feito em São Sebastião,
custava 18, 20 reais, né? 600 reais dá para 30 pessoas comer no restaurante. Tem que fechar o restaurante para 30 pessoas comer. Os caras não têm casa? Os caras, muito servidor ganha vale alimentação. Muitos desses que tinham que prestar conta não prestaram. É a farra do boi. Né, Fule? Né, Nabuco? Eu tenho certeza que se fosse o dinheiro de vocês, do bolso de vocês, vocês não iam deixar passar. Primeiro, vocês não iam nem deixar gastar. Aqui, 600 pau no restaurante em São Sebastião, mais 300 na churrascaria, mas não sei quanto em outro canto. Vocês iam cuidar do dinheiro. Mas como o dinheiro é da casa da mãe Joana, é da farra do boi, né? O boi caprichoso, o boi garantido, é a farra do boi. Vocês não estão nem aí. Modicidade. Tenho certeza que um pratinho lá na Rua da Praia, prato feito, dá para uma pessoa se alimentar, e às vezes duas. Não custava mais do que 20 reais lá em 2017. Vocês conseguiram gastar 600. E os vereadores batem palma e aprovam isso. São coveiros ou não são? Enterraram o nosso município ou não enterraram? Enterraram a lei ou não enterraram? Tenho certeza que na empresa deles, ninguém faz esse tipo de coisa. Se o funcionário sair, é para comer um pratinho feito ali em algum dos restaurantes da Rua da Praia, que custa 15, 20 conto, trazer a notinha para ser reembolsado em 20 reais. Mas na farra do boi, não. Então nem aí, o dinheiro não é deles, dinheiro do povo. E quem é o povo? Ah, o povo é um Zé Ninguém que vota em mim, eu compro voto, eu pago cesta básica, né? Assim que tem muito político que trata o povo. Não trata com respeito.